Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Matemática Básica aqui no YouTube. Nessa aula nós iremos falar sobre multiplicação, a terceira das operações básicas. Ela é uma operação muito importante, então fica ligado, porque nessa aula vai ser muito interessante para que você possa aprender e não ter mais dúvida. Nós vamos falar sobre várias peculiaridades da multiplicação. Já deixa esse like maroto aí, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações porque eu tenho certeza que você vai gostar. 5, 4, 3, 2, 1. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Mas primeiro ponto, o que é a multiplicação, tá? O que é? Vamos lá. Primeiro ponto, como é que a gente vai saber o que é que ela é? Imagina só, antigamente nós só conhecíamos a propriedade da soma, certo? Então a gente precisava somar um número várias vezes. 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. E isso aqui dava quanto? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. E aí o que acontece? Para que a gente diminua essa quantidade de somas que nós precisamos fazer, surgiu a multiplicação. E a gente resumiu de que forma? É o 3 que está sendo repetido. Quantas vezes? 3 vezes 5, que vai dar igual a 15. Então, pessoal, a multiplicação nada mais é do que uma soma repetida às vezes. Então, esse é o conceito básico da multiplicação. Uma soma repetida várias vezes. E a partir disso, nós vamos ter todas as propriedades. E qual vai ser a primeira propriedade da multiplicação? Gente, a primeira propriedade, ela é a comutativa, tá? O que ela quer dizer, a propriedade comutativa? Simples, ela quer dizer que a gente tem A vezes B vai ser igual a B vezes A. É a famosa a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Na multiplicação, a gente está falando sobre produto, ok? Lembrando sempre que a multiplicação entre dois números, ela resulta em um produto. Isso é muito importante, porque nas questões, quando vai falar sobre multiplicação, normalmente ela fala sobre o produto entre dois números, ok? Então vamos lá. Depois da comutativa, nós temos a propriedade associativa, ok? O que diz a propriedade associativa? Tendo três ou mais fatores, três ou mais parcelas, nós podemos associar ela de diversas formas. O que isso quer dizer? Que A vezes B vezes C vai ser igual a A vezes B vezes C, entre parênteses. Então, aqui eu estou falando que eu vou efetuar, primeiramente, essa multiplicação, e aqui depois eu vou efetuar, primeiramente, essa multiplicação. E de acordo com o que eu faça, não vai mudar o meu resultado, ok? Além disso, nós temos o número neutro, tá? O elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro. Pessoal, qual é o elemento neutro da multiplicação? É o número 1. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. O que isso quer dizer? Que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, pessoal, além dessas três propriedades, nós temos uma propriedade muito importante que cai muito em prova, que é a propriedade distributiva, tá? O que essa propriedade quer dizer? Vamos lá. Tendo um número, ok, onde está sendo multiplicado uma soma, certo? Entre parênteses, uma soma, uma subtração, ou qualquer outra propriedade, a gente pode distribuir ele dentro desse parênteses. De que forma? Eu sempre digo que essa propriedade aqui é a propriedade do chuveirinho. Então, a gente pode fazer A vezes B e A vezes C. Ficando de que forma? Ficando assim, ó. A, B, tá? Quando a gente tem duas letras encostadas que não tem nenhuma operação aparente, ela é uma multiplicação, tá? Mais A vezes C. Fazendo essa multiplicação, depois eu efetuo a soma. Então, o resultado vai dar correto. Isso aqui aparece muito em questões de área, quando a gente trabalha com incógnitas. Então, é uma propriedade que todo mundo deve saber, tá? Ela é muito importante. Além disso, nós vamos ter
o fechamento também, tá? O que quer dizer o fechamento? Que a multiplicação entre dois números reais tem que dar um número real. Isso já é sabido de todo mundo. Agora, uma coisa que é muito importante saber são as operações com os sinais, certo? Então, vamos lá. Operações com sinais. Yuri, o que isso quer dizer? O que acontece? Quando eu tiver uma multiplicação entre números negativos, tá? Vai dar o quê? Vai dar um número positivo. Se eu tiver uma operação com números positivos, nós vamos ter um número positivo. Agora, se nós tivermos operação com um número negativo e um positivo, nós vamos ter negativo. Se nós tivermos um positivo com um negativo, nós vamos ter um negativo. Resumindo, multiplicação entre sinais iguais, nós vamos ter um número positivo. Multiplicação com sinais diferentes, nós vamos ter um número negativo. Por que isso é muito importante, Yuri? Porque quando a gente vai efetuar uma equação, quando a gente vai fazer uma exponenciação, isso aqui é muito importante para você poder saber. Então, além dessas propriedades, a gente tem uma coisa que é o terror de muita gente, que é o quê? Multiplicação de números com vírgulas. Como é que nós vamos fazer essa multiplicação de números com vírgulas? Por exemplo, 4,1 vezes 3,2. Simplesinho de resolver. Primeiro ponto. Diferentemente da soma, a gente não precisa alinhar as vírgulas, tá bom? O que a gente vai fazer? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Pessoal, sempre que a gente efetua uma multiplicação que tenham dois números, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse por esse e depois esse por esse. Põe ele numa primeira linha, certo? Logo em seguida, como é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar este por este. Quando a gente fizer essa multiplicação, o primeiro número vem diretamente abaixo dele. Então, 3 vezes 1 deu 3, ó, tem que botar ele abaixo do 3. E depois 3 vezes 4 deu 12. Coloquei em uma segunda linha. O que é que eu faço agora? Eu vou somar. 2. Aqui eu não tenho nenhum número, eu coloco 0. 2 mais 0 dá 2. 8 mais 3 dá 11. Coloco 1 aqui, vai 1. 1 mais 2, 3. E aqui, 1. Quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu tenho uma casa aqui, tá? E eu tenho outra casa aqui. Então, eu tenho 1 mais 1, 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar da esquerda para a direita duas casas. Então, 1, 2. A vírgula, ó, ela vem para cá. Então, o resultado dessa multiplicação é 13,12. Então, pessoal, essa foi a nossa quarta aula do curso de Matemática Básica. Nessa aula nós falamos sobre multiplicação. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai responder, tá bom? Sempre lembrando, deixa aquele like maroto, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que toda vez que a gente postar uma aula, vocês fiquem por dentro. Quando nós acabarmos o bloco das 4 operações básicas, nós iremos deixar aqui um questionário para que vocês possam responder e logo depois nós iremos responder eles em vídeo para que vocês fiquem ligados como é que faz essas operações. Valeu!